Paz do Senhor Jesus Brasil, paz do Senhor Jesus mundo. Deus abençoe a sua vida. Você é bem-vindo, este é o nosso momento Amanhecendo com Deus. Eu sou o pastor Valmir Santos e você pode estar compartilhando as mensagens, escrevendo no nosso canal. Deus certamente vai te abençoar. Hoje é domingo, dia 6 de dezembro de 2020. Hoje eu tenho uma grande reunião ali na cidade de Gramado. Cidade de Gramado a partir das 19h30. Às 19h30 na cidade de Gramado, Rua Irineu Tomazelli, 350, bairro da Várzea, Gramado, Rio Grande do Sul. E às 6 horas da tarde, eu estarei na cidade de Igrejinha, na rua Sergipe, número 200, em um grande e poderoso culto de milagres e maravilhas. Você é nosso convidado. Deus abençoe teu domingo, não fique em casa, vá ao culto, vá à igreja, vá adorar a Deus, vai buscar o Senhor. Jesus de Nazaré trabalhou como carpinteiro a maior parte da sua vida. Ninguém jamais exerceu tamanha influência sobre toda a humanidade. Nem reis, nem ditadores, nem cientistas, nem educadores ou líderes militares. Pelo menos mais de 12 bilhões de pessoas já passaram por este planeta. Porém, até o dia de hoje, após mais de 2.000 anos, depois da sua morte, ninguém sequer chegou perto da posição singular que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ocupou em toda a história da humanidade. A história está repleta de homens como Salomão, Davi, Hammurabi, Ciro, Alexandre, César, Gengis Khan, Napoleão Bonaparte, George Washington, Isaac Newton, e a lista continua infinitamente. Um historiador inglês, autor de vários livros best-seller sobre a história do mundo, declarou dizendo que nas prateleiras das grandes bibliotecas das faculdades acabou dando mais espaço ao Senhor Jesus Cristo do que qualquer outro nesta história. E este historiador era ateu. Acima de qualquer dúvida, Jesus é a pessoa mais estudada, mais discutida, mais analisada que viveu neste mundo. Mesmo depois de mais de 20 séculos, ele tem mais defensores e oponentes do que qualquer outro que já viveu nessa terra, que já viveu nesse globo terrestre. O Senhor Jesus influenciou o mundo artístico. A maior parte dos hinos, músicas, livros foram escritos a respeito de Jesus. O número grande dos hospitais, orfanatos, casa de repouso, foram dedicados a ele. Jesus nunca fundou uma faculdade, somente nos Estados Unidos, uma nação exclusivamente educativa. São dezenas e dezenas e centenas de faculdades há mais de 100 anos preparam ministros, pastores, sacerdotes, missionários e líderes cristãos.
preparam, ensinam a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ninguém nessa terra fez tanto em dignidade para com a mulher do que o próprio Senhor Jesus. Ele veio a este mundo quando as mulheres eram consideradas como lixo e valia menos do que animais. Muitas eram negociadas e compradas, trocadas por animais. O Senhor Jesus veio valorizar e trazer dignidade às mulheres. O nascimento de Jesus é comemorado e celebrado e lembrado em cada Natal por bilhões e bilhões de pessoas que habitam nesse planeta Terra. O humilde carpinteiro de Nazaré, um judeu ortodoxo, declarou dizendo: de todos os homens que passaram por esta terra, Jesus de Nazaré é o único que se identifica com o Messias prometido. A vida de Jesus santificada, a vida de Jesus consagrada, torna ele diferente de qualquer outro ser humano. Mesmo seus inimigos não puderam encontrar qualquer falta, pecado ou erro sobre ele. Jesus nunca teve que se desculpar, ou pedir desculpa, ou pedir perdão para alguém, porque ele era perfeito e nunca cometeu um pecado, nunca pecou, nunca cometeu uma transgressão e um delito. Por isso ele não podia se desculpar. Em toda a história da humanidade, ninguém jamais saiu de uma oficina de carpintaria como carpinteiro para alcançar e ostentar títulos tão sublimes, tão gloriosos, maravilhosos e poderosos como esses. Títulos como esses: o Todo-Poderoso, Deus Forte, o Verbo, a Palavra, o Maravilhoso, o Conselheiro, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, o Alfa e o Ômega, o primeiro e último, o Filho do Deus vivo, o Cristo ressurreto, o Messias prometido, o Eu Sou, o Salvador do mundo, o Redentor que vive, o princípio e fim de todas as coisas, a resplandecente estrela da manhã, o sol da justiça, a pedra angular, a pedra da esquina, a raiz de Jessé, o santo dos santos, o caminho, a verdade e a vida, o ungido de Deus, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, o pastor fiel, onipotente, onipresente, onisciente, a ressurreição, o juiz eterno, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Como explicar a influência de Jesus sobre toda essa humanidade e a sua posição no pedestal supremo desta humanidade, muito acima de todos os outros na história, visto que a sua vida foi resumida em apenas 33 anos. Qual seria a razão de Jesus ter chegado a esta posição tão alta, tão exclusiva e tão poderosa? Não foi por sua descendência, pois os seus pais não eram ricos, o seu pai e sua mãe eram simples, e ele não nasceu em berço de ouro,
mas nasceu numa manjedoura, aonde dormiam as crias dos animais. Não foi por suas posses, pois ele não tinha lugar para reclinar sua cabeça. E o túmulo foi emprestado, porque ele ficaria simplesmente só 3 dias e 3 noites. Não precisava ser um túmulo definitivo, pois só dormiria lá e passaria lá nesse túmulo 3 dias e 3 noites e ressuscitaria novamente para a vida. Não foi por sua educação cultural, pois não frequentou faculdades, universidades ou cursos famosos, mas aos 12 anos ele ensinava os doutores da lei. Não foi por suas viagens ao mundo, conhecendo grandes países, pois ele esteve somente no Egito e ainda era bebê. Ele não saiu da sua cidade, nada mais, nada menos do que 150 quilômetros da sua cidade. Não foi porque viveu em países grandes, influentes, pois passou a sua vida inteira na pequenina terra de Israel, tendo sido criado na pequenina cidade de Nazaré. Não foi porque tinha amigos influentes, pois eram homens pescadores, cobradores de impostos e outros sem uma reputação. Não foi porque as pessoas gostavam dele, pois os líderes religiosos e políticos, a elite da sua época, queria apedrejá-lo. Não foi porque teve vida longa e bem-sucedida, pois com 33 anos ele sacrificou a sua vida se entregando no Calvário. Não foi porque teve um ministério longo e extenso, pois durou apenas 3 anos o seu ministério. Não foi porque edificou grandes organizações perpétuas em sua memória, pois ele edificou somente a sua igreja, somente a sua igreja. E ela só teve início depois da sua morte. Não foi porque tinha uma coroa de ouro, pois lhe deram uma coroa de espinho. Não foi porque ele sentava em um trono de ouro, porque o seu trono foi a cruz, o Calvário. Como pode esse homem ter uma influência ou ter influenciado tantas vidas e afetar a história da humanidade, ao ponto da própria história da humanidade iniciar-se assim, desta maneira, antes e depois de Cristo, em toda a história da humanidade? Ninguém pode comparar-se a ele. Ele fez tudo isso em apenas 3 anos de ministério. Esse é o Cristo ressurreto e todo-poderoso, que merece nossa oração, que merece nossa adoração. A Ele eu reverencio, a Ele eu me prostro aos seus pés, e a Ele eu entrego o meu corpo, alma e espírito. E se você quer fazer isso também, se jogue nos braços de Jesus, porque Ele é o único e não há outro tão amável, tão querido, tão sublime, tão glorioso, que nesse Natal, bilhões e bilhões de pessoas vão comemorar o nascimento daquele que vive e que reina para todo sempre. Quando os homens pisaram na lua, o presidente Kennedy disse: este é o maior acontecimento em toda a história da humanidade. E o pastor Billy Graham disse: esse não é o maior acontecimento. O maior acontecimento foi Jesus Cristo ter nascido nessa terra.